fazer a última vez. Vamos lá, gente. Então aqui a última pergunta, né, para Ricardo. Que mensagem você deixaria para quem acha que a deficiência visual é um obstáculo para praticar esportes? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou no esporte e como o superou? Para deixar sua mensagem final. Sim, pessoal, uma coisa que eu queria falar que é muito importante. As deficiências, elas são apenas limitações, tá? No meu caso, como eu não enxergo, eu tenho uma limitação visual. Mas isso não me impede de viver a vida, de fazer as coisas. Muitas atividades eu vou ter que adaptar, é verdade. Mas eu tenho uma vida super independente. Hoje eu sou um atleta profissional, vocês estão vendo e acompanhando que a gente consegue jogar futebol. Então, assim, o que eu acho muito importante que vocês também têm que levar para a vida, e eu fui aprendendo com a minha própria história, é que não existe, vamos dizer assim, limites para as pessoas. Nós só temos alguns pontos que a gente precisa superar. Tudo a gente consegue adaptar. Tem aquele ditado que fala, quando a gente não quer fazer, a gente dá uma desculpa. E quando quer fazer, a gente dá um jeito. Então, assim, no começo, para mim, eu tive vários obstáculos, dentro e fora de quadra. E com pessoas que me apoiaram, eu fui superando. Eu enfrentava dificuldades, por exemplo, desde sair na rua. Imagina assim, um adolescente saindo na rua sem enxergar para ir treinar. Cara, é complicado, a gente vive num país perigoso. Mas a gente tem que também ter força de vontade. E vocês, quando se depararem com uma pessoa que tenha deficiência, entendam que ela não é uma pessoa, um coitadinho, incapaz, ela só tem uma limitação pontual. E que se vocês acreditarem e até ajudar essa pessoa, ela vai conseguir ter uma vida praticamente normal, dá para dizer que normal, entendeu? Hoje a informação ela é muito importante, a informação ela tem aos poucos desmanchado esses pensamentos que trazem preconceito, entendeu? O preconceito às vezes é a falta da informação. Eu percebi que quando eu comecei a jogar na seleção, viajar ao mundo, e as pessoas começaram a ver que eu era um atleta de alto rendimento, começaram a me admirar mais, respeitar mais o meu trabalho. Então é essa mensagem que eu quero deixar. Vocês têm que acreditar nas pessoas como um todo. Todos nós temos limitações, até quem não tem deficiência, todo mundo tem uma limitação. Ninguém é bom em tudo, essa é a verdade. Tá bom? Então esse é o recado que eu dou. Então, para finalizar, pessoal, aqui é a minha pergunta, né? Como é que o esporte contribui para a inclusão social e o fortalecimento da autonomia dos jogadores, né? Então, como o Ricardo disse, né? Todos nós temos as nossas limitações, né? Para a gente fazer no nosso dia a dia, tá? Mas nós se superamos a cada dia, né? Aprendendo, né, com a nossa rotina, o que a gente vai fazer na nossa profissão, no nosso estudo. Então a gente tem que se adaptar com tudo, né, e aperfeiçoar, tá? E os jogadores, né, todos eles têm um potencial enorme, né? Então quantos atletas aí que tem alguma deficiência, né, pode ser um jogador futuramente, né, estrela aqui no Brasil também, mas não tem o apoio da família ou às vezes dos amigos, né? Então o esporte ele pode incluir sim, né, todos esses atletas, tá? Como o Ricardinho também passou desde o início dele no futebol de cegos, tá? Então temos que apoiar, temos que incentivar, né? Então sobre a autonomia que ele disse, todos eles aqui no nosso dia a dia da seleção, todos têm uma grande autonomia no seu dia a dia, nos seus afazeres, né? Claro que a gente também ajuda em todos os processos, tá? Mas eles têm a mesma rotina que todos nós aqui na comissão tem também, tá bom? Então incentivem as pessoas na sua cidade para praticar o esporte, né? Em todas as cidades tem um centro de referência, aí em João Pessoa tem também, vão lá conhecer, que fica no bairro dos Estados, no Instituto dos Cegos. Então vocês podem fazer uma visita lá também, tá bom? Então um abraço e muito obrigado. Valeu, pai! Aí, fechou!